Ora, como sabe, nós tínhamos representantes de duas associações de investigação de Espanha, uma do Brasil e uma outra internacional europeia, não é? E isso marca, de certa maneira, também diferentes preocupações, mas havia um ponto que era muito comum. Pelo menos às duas espanholas e à brasileira, que era o corte drástico do financiamento da investigação. E isso é dramático para países que, evidentemente, não têm economias muito recentes, não estão inseridos no centro anglo-saxónico, onde, de facto, enfim, as verbas e até o processo de organização da investigação não tem as dificuldades que nós temos e, portanto, houve pontos comuns e houve algumas especificidades. Desde logo, notou-se que há um grande dinamismo destas grandes associações de investigadores, porque estas associações que estavam aqui representadas, elas representam investigadores individuais e esses investigadores organizam-se no seio dessas associações em grupos de investigação. E aí foi interessante verificar que, por exemplo, há também diferenças entre o número de grupos e até a filosofia dos diversos grupos, das temáticas em que as pessoas se organizam para investigar. E houve uma pergunta que, de certa maneira, fez a síntese daquilo que são grandes preocupações, que foi feita pela professora, que é a presidente da Intercom, que é a mais antiga e a maior das associações que estavam aqui. O que é, afinal, a comunicação, quando nós falamos neste grande conceito, o que é que queremos dizer com isso? E também o que é que nós andamos a investigar? E depois a questão que eu própria coloquei, como é que nós e as nossas investigações chegam, no fundo, aos cidadãos, para que os cidadãos e os poderes públicos, que eles representam, no fundo, também sintam que vale a pena financiar a investigação. E, portanto, tem de haver movimentos de ambos os lados. A nossa investigação ir ao encontro das necessidades das sociedades onde nós estamos inseridos e as sociedades também prestarem atenção àquilo que é o interesse e a capacidade e a mais-valia do saber científico e poderem elas próprias interessar-se pelo financiamento e pelo apoio à própria investigação científica na área da comunicação, que é hoje chave nestas sociedades, não é? Um conceito pós-moderno, como foi aqui dito. Daí a maior importância de encontros como este da SOPCOM e concretamente com o tema que está a ser debatido neste congresso. Sim, sem dúvida, porque estes congressos são os fóruns onde nós podemos discutir estas questões que estamos aqui a discutir hoje, não é? Hoje e amanhã e ontem. Era preciso que viesse mais gente, não apenas os investigadores séniores e menos séniores, como os jovens, porque os jovens são o futuro da investigação. E nós vimos as dificuldades que hoje os jovens têm, não só para pagarem às vezes até a própria propina, a própria inscrição num congresso, como a dificuldade que têm em conseguir publicar, porque hoje os critérios de avaliação, que nós muitas vezes contestamos, porque mais uma vez nós somos avaliados na área das ciências sociais e humanas como se fôssemos matemáticos, isto é, a nossa produção não pode ser avaliada com certos critérios exclusivamente ou basicamente quantitativos que nos prejudicam e, sobretudo, quando uma área de ciências sociais e humanas estuda a realidade dos seus próprios países. Não, a nossa investigação, digamos, não é tão universal, embora seja internacional e deva ser-lo cada vez mais, como são as ciências exatas, chamadas exatas, mais abstratas. Nós vivemos, inclusivamente, os portugueses, não é, e os investigadores, num espaço ibero-americano, que agora, na última avaliação da FCT, que é a Fundação para a Ciência, foi muito penalizada, exatamente porque a maioria, a totalidade dos avaliadores eram anglo-saxónicos e, portanto, para eles, as questões da integração, como nós estamos agora a ver com os refugiados, que falou uma das professoras da mesa, e isso eram questões que pouco interessavam aos avaliadores. Ora, isso é extremamente injusto e nós temos que lutar nestes fóruns exatamente por uma presença mais massiva da nossa investigação, sobretudo agora num espaço alargado que é o espaço ibero-americano.